professoras e professores, eu sou a professora Lísia Cavalcante. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do primeiro ano de Matemática, texto 6 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é a parlenda, que é um texto de tradição oral, pertence ao centro de interesse dos alunos e diferencia-se dos demais gêneros textuais por ser escrito em versos, trazendo uma musicalidade associada às rimas. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são as EF01MA02 e EF01MA04. E os descritores são os D1.1 e D1.3. Essas habilidades se referem à contagem de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como pareamento e outros agrupamentos, e também a contar a quantidade de objetos de coleções de até 100 unidades e apresentar o resultado por registros verbais e simbólicos em situações de seu interesse, como jogos, brincadeiras, materiais de sala de aula e outros. Os descritores se referem à associação da contagem de coleção de objetos à representação numérica das suas respectivas quantidades e também à comparação ou ordenação de quantidades pela contagem, para identificar igualdade ou desigualdade numérica. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade, será apresentado aos alunos o gênero textual, gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. O trabalho com os gêneros textuais, embora aliado aos conteúdos matemáticos, também será de grande valia para o desenvolvimento da leitura e da escrita dos alunos do primeiro ano. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu Investigo o Texto. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Antes de iniciarem a leitura coletiva proposta para o texto apresentado na questão 1, expliquem aos alunos a importância de perceberem o ritmo da leitura dos colegas, para que não leiam mais rapidamente ou mais lentamente do que o grupo, pois a intenção é adequar todos em um ritmo único de leitura. Ao final da leitura, perguntem aos alunos o que eles acham que torna tão divertido cantar e ouvir parlendas. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a realização da proposta da questão 2, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Como a proposta para a resolução da questão 3 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos e realizem intervenções apenas se for necessário. Uma forma de ampliar a proposta da questão 4 seria explorar a construção das palavras que rimam e solicitar aos alunos que as identifiquem no texto, circulando-as. Vocês poderão também convidá-los a citarem outras palavras que rimem com arroz, prato, inglês, biscoito, pastéis e escrevê-las no quadro em forma de lista. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático.
momento Planeta Matemático é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer Saber Mais, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente 100 pratinhos de papelão. Esses materiais serão necessários para a realização de uma atividade lúdica, na qual os alunos utilizarão o conceito de distribuição. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a leitura do enunciado da questão 1, questionem os alunos sobre as imagens apresentadas nos quadros A e B, suas semelhanças e diferenças. Durante a resolução, vocês podem perguntar como seria possível igualar os dois conjuntos, incentivando-os a elaborarem estratégias como, por exemplo, retirar um tigre do grupo A ou acrescentar um tigre no grupo B, etc. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após os alunos concluírem a resolução da questão 2, peçam-lhes que compartilhem as respostas. Orientem os alunos a formarem dupla com o colega ao lado para a realização da proposta da questão 3. Ao concluírem, convidem algumas duplas para compartilharem as respostas e perguntem às demais se responderam igual ou diferente. Realizem as intervenções necessárias. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução da questão 4. Finalizem a atividade propondo aos alunos uma breve discussão sobre o que significa fazer estimativas e em que situações elas são importantes ao serem utilizadas. Realizem as intervenções necessárias. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente 10 potes plásticos e 18 bolinhas ou quaisquer objetos que possam representar frutas. Esses materiais servirão de suporte para a realização da proposta da questão 3, na qual os alunos distribuirão as frutas igualmente, utilizando o conceito da divisão. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Para tornar a dinâmica proposta mais interessante, vocês podem colocar para tocar a canção dos Índiozinhos e convidar os alunos para dançarem livremente pela sala. Quando derem o comando acerca do número de crianças que deverão se agrupar, parem a canção. Repitam esse procedimento até citarem todos os números que desejarem. Realizem a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a resolução das questões 1 e 2, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução da questão 3. Após essa atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento.
Como a proposta para a resolução da questão 1 é em duplas, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentivem a compartilharem seus conhecimentos. Realizem intervenções se for necessário. Ao concluírem a resolução da questão 2, aproveitem para propor outras situações aos alunos, como por exemplo, e se tirarmos uma dezena, quantas dezenas de índios haverá na tribo? E se acrescentarmos uma dezena? Etc. Realize intervenções se for necessário. Para a realização da proposta da questão 3, orientem os alunos a responderem individualmente. Leiam o enunciado e os itens um por vez, dando o tempo necessário para que eles façam as escritas das respostas. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente 4 dados e 4 caixas de material dourado. Esses materiais serão necessários para a realização de uma atividade prática e de um jogo proposto na questão 1. O material dourado é um instrumento de ensino e aprendizagem que ajuda no processo de contagem, na introdução dos conceitos de unidade, dezena e centena e na formação dos números e operações matemáticas. Portanto, façam uso dele sempre que possível. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento e expliquem aos alunos as regras do jogo apresentado na questão 1. Orientem os alunos na composição dos grupos conforme os objetivos que traçarem. Antes dos alunos iniciarem o jogo e os registros, expliquem-lhes demonstrando no quadro como deverão fazê-los, citando as possíveis respostas. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Orientem os alunos na composição das duplas de acordo com o objetivo que traçarem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após as novas duplas compararem suas respostas, perguntem se elas estavam iguais ou diferentes. Professoras e professores, nessa atividade foi proposta uma autocorreção. A autocorreção é para o aluno o momento de tomar consciência de seu percurso de aprendizagem. Essa ação também é importante na construção da autonomia e possibilita o exercício de um olhar crítico, favorecendo a evolução dos níveis de desenvolvimento dos alunos. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionado a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos.
Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 6. Até o próximo vídeo!